A paz seja Jesus a todos e eu aqui de novo, pessoal. E o que acontece, né? Bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Pessoal, o que acontece? Vamos estar pegando a tua Bíblia. Pega aí a Bíblia virtual ou a Bíblia normal, ó. Já tô com a minha aqui. O que acontece? Vamos estar abrindo em Esther capítulo 3, no versos 1 até o 4, que vai nos dizer assim. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata Agagita, eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. O que acontece? Na tua Bíblia, posso ser que é mais antiga, pode estar escrito Mardoqueu. Na minha está escrito Mordecai, pelo fato de ser mais atualizada. Nas versões mais antigas vai estar Mardoqueu e nas versões mais atualizadas vai estar Mordecai. Porque acaba mudando um pouco quando vai se atualizando a linguagem, mas tudo é a mesma coisa. Mas o que acontece? Naquele momento, Ramã, ele é o vilão da história, vamos colocar assim. E ele foi exaltado em um cargo bem elevado que todos aqueles que passavam por ele tinham que simplesmente se curvar diante dele. Só que Mordecai foi o único a qual não se curvou perante Ramã, independente da posição a qual o rei tinha colocado. Porque quem tinha colocado Ramã naquela posição não foi simplesmente o próprio Ramã, mas foi ordens do rei, então é uma autoridade maior. Hoje em dia podemos colocar assim, que ele foi colocado em um cargo maior, que foi pelo um presidente, né? No nosso caso, que moramos no Brasil. Então, o rei colocou em um cargo maior, elevado, que todo mundo tinha que se prostrar perante Ramã. Mas o Mordecai, mesmo assim, não obedeceu. Por quê? Mordecai tinha a lei do Senhor dentro do seu coração. Mordecai sabia os mandamentos, sabe que o quê? Que não adorarás a outros deuses a não ser o Senhor nosso Deus. E com isso ele tinha a lei dentro do coração, independente do que pudesse acontecer com ele ou não, ele simplesmente queria estar bem com o rei. Qual rei? O primeiro rei, que é o Senhor Deus. Por mais que Mordecai fosse fiel ao rei que ele tinha terreno, mas ele era mais fiel ainda ao rei dos céus, ao rei que habita lá em cima. Então, muitas vezes em nossa vida, chegam situações que chegam situações que todo mundo começa a nos pressionar, a fazer coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Amigos, pessoas, família, emprego, trabalho, tudo está começando a cada vez mais e mais te pressionar para que você saia dos padrões de Deus. E começamos a sentir essa pressão em todos os âmbitos a qual a gente vai, porque a gente sabe que o quê? O mundo já é do maligno. Então, se o mundo já é do maligno, a forma das pessoas que estão no mundo são contrárias à palavra de Deus. Mas Mordecai, mesmo assim, por mais que a ordem veio do rei, por mais que a ordem veio de pessoas que estavam acima dele, de uma autoridade bem maior, ele escolheu simplesmente adorar a Deus. Ele escolheu simplesmente ser submisso ao Senhor Deus. Ele escolheu simplesmente estar bem com Deus do que estar bem com o rei terreno. E muitas vezes em nossa vida acabamos cedendo pequenas coisas, pequenas situações e acabamos transgredindo a lei de Deus. E se você continuar lendo essa história, você vai perceber grandes coisas. O que acontece? Ramã começou a ser elevado, cada vez mais e mais elevado no cargo ao qual ele estava. Mas chegou-se o momento da queda de Ramã. E Ramã cai drasticamente, com isso até a morte dele é declarada. Eu não quero simplesmente contar o livro todo porque eu queria que você lesse. Mas mesmo assim vou ter que contar para você prestar atenção na história que está sendo contada e tudo. E o que acontece? Ramã começou a crescer e tudo. E a queda dele simplesmente foi o quê? Ser morto
pelo próprio rei, pelo pecado, pelo aquilo que o Hamã tinha tramado contra os judeus, contra o povo de Deus, contra tudo aquilo ali. E com isso, a sentença dele foi a sentença de morte. E se você prestar atenção, o que acontece no final da história com Mordecai é que simplesmente Mordecai, ele é elevado e acaba tomando o lugar de Hamã. O rei coloca Mordecai na posição a qual Hamã estava. Então o que acontece? Vale a pena você ser fiel. Por mais que muitas vezes falem palavras duras para você, por mais que muitas vezes te tratem diferente pelo fato de você estar sendo fiel a Deus, por mais que muitas vezes os olhares, as palavras, os gestos e as coisas que façam com vocês, continue sendo fiel a Deus, porque vale a pena ser fiel a Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça, que independente de todas as coisas, Deus é o seu rei, Deus é o seu Senhor, e é a Ele que você deve satisfação. É a Ele que você deve seu louvor, é a Ele que você deve simplesmente todos os cumprimentos da ordem e das leis dele. Primeiramente você tem que estar simplesmente focado naquilo que Deus tem para você e seguir os mandamentos dele. Porque as situações vão chegar em nossa vida. Eu me lembro muito sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos tinham que se prostrar perante aquela escultura, perante aquilo tudo, mas eles resolveram o quê? Adorar ao Senhor. Eles resolveram não se prostrar perante a escultura, mas se prostrar perante a Deus. Qual foi a sentença deles? A sentença foi de ser jogado na fornalha. Mas no momento que eles foram jogados na fornalha, aumentou ainda mais e mais, a pressão ainda aumentou para que eles pudessem desistir. Mas mesmo assim eles não desistiram e foram fiel a Deus. E qual foi a consequência da fidelidade desses três? Foi que simplesmente todo mundo pôde ver a glória de Deus através da vida deles. E todo mundo percebeu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus vivo de verdade. Quando olharam na fornalha foram jogados 3. Mas quando olharam, viram 4, porque o Senhor estava passeando no meio deles. E com isso todos temeram o poder de Deus. E muitas vezes em nossa vida temos medo de ser diferente. Temos medo de ser diferente na escola. Temos medo de ser diferente do nosso trabalho. Temos medo até de ser diferente, às vezes, na igreja também. Porque existem situações a qual pessoas não vão estar servindo tanto a Deus. Tem situações de pessoas que não estão convertidas totalmente a Deus. E o que acontece? As pessoas simplesmente naquele momento fazem coisas erradas. E falam assim, não tem problema nem nada. Muitas vezes tem esses conselhos de pessoas que são usadas por Satanás. Porque não é só pelo fato de você estar na igreja que você é santo. Não, estamos sujeitos o tempo todo a Satanás entrar em nossas vidas se a gente der vazão. Infelizmente tem pessoas que dão vazão a Satanás e começam a ser boca de Satanás dentro da igreja. E o que acontece? As pessoas falam, não, se você pecar nisso não vai ter consequência, não vai ter nada. E você acaba sendo induzido daquilo, mas seja diferente onde você está. Faça a diferença que todos vão ver o verdadeiro Deus de verdade na sua vida. Comece a fazer as coisas diferentes que as pessoas vão ver. Porque uma vez eu escutei essa pregação muito tempo atrás e não saiu da minha mente, que era simplesmente assim. Como um Fusca pode se destacar perante a várias Ferraris? Nossa, como é que ele pode se destacar em um ponto assim? Poxa, tem tantas Ferraris ali, carros bonitos e tudo, e tem um Fusca. Quem vai olhar pro Fusca? Ninguém vai olhar, eu quero Fusca em vez da Ferrari. Não, todo mundo vai escolher a Ferrari. Mas se simplesmente você tá ali e as Ferraris estão indo para esse lado e de repente o Fusca está indo por esse lado, todo mundo vai gritar e vai falar assim, olha o Fusca! Então, vá na direção contrária. Eu amo essa pregação. E com isso, vá na direção contrária, seja diferente, seja como Mordecai foi. Não se prostre perante as situações que vierem, não se prostre perante os deuses desse mundo, mas se prostre perante o Senhor, seu Deus. Seja temente e seja fiel, porque vale a pena ser fiel a Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que você seja minoria naquele lugar, mas faça a diferença, porque no final todo mundo vai reconhecer Deus através da sua vida e através do seu testemunho você vai alcançar muitas e muitas pessoas que estão ao seu redor.
Por mais que no momento você não tá vendo ninguém sendo alcançado, por mais que todo mundo tá te perseguindo, falando coisas e tudo, mas continue sendo fiel a Deus, porque no momento certo todos vão reconhecer que há Deus de verdade na sua vida. Porque é para isso que fomos chamados. Esse é o evangelho. Ele é contrário do mundo, ele é contrário aos costumes do mundo. Temos que nos comportar diferente das outras pessoas do mundo. Temos que falar com a linguagem diferente das outras pessoas do mundo, porque as pessoas pensam que ser crente é simplesmente ir à igreja. Não é. Ser crente, ser cristão é simplesmente você o quê? Ter um estilo de vida conforme os padrões de Deus. Então seja diferente todos os dias e você vai ver que as pessoas vão ver Deus na sua vida. Espero que essa mensagem tenha te ajudado e que Deus te abençoe. A paz.